Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom ter a sua companhia. Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Encontramos aqui Jesus respondendo às questões relacionadas ao divórcio, ele tendo um momento muito especial com as crianças e, por fim, o encontro dele com um jovem rico. Pegue a sua Bíblia, eu quero desde já te convidar a ler comigo esse primeiro bloco, onde Cristo Jesus vai falar a respeito de como deve ser a relação entre homem e mulher e vai então nos colocar as condições para uma possível separação, um possível divórcio. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 1. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhes disseram: se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Antes de expor o que Cristo Jesus está nos explicando aqui nesse texto, eu preciso te lembrar o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Meus amados irmãos, o nosso Deus não tem variação de mudança. Ele é eterno, ele é constante, ele não pensa de um jeito uma hora e depois muda. Ele continua odiando a separação e o divórcio. A separação e o divórcio são uma tragédia no nosso meio. Ninguém que se separa feliz, por mais dolorosa que seja a relação. Eu entendo que mediante ao abuso, mediante a imoralidade sexual, o adultério e tantos outros fatores de dureza de coração que não se permite ser transformado pelo Senhor, o divórcio acaba assim sendo uma saída. Mas precisamos entender que de maneira nenhuma foi o projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi que homem e mulher se conectassem a ponto de ser apenas uma só carne. Que houvesse da parte do homem e da mulher uma modelagem de um para com o outro, uma adaptação, uma adequação para que vivessem a vida de maneira honrosa, sabe? Sem ter do que se envergonhar, assim como era Adão e Eva, que viviam nus no jardim e não tinham do que se envergonhar. Mas por conta da dureza de coração que não permite então que o homem se dobre à sua mulher pedindo perdão e cedendo perdão, ou da mulher que não consiga exercer o mesmo, diante de tanta perversidade e maldade, a solução encontrada no Antigo Testamento foi que, ao se separar, o homem desse então uma certidão de divórcio à sua mulher. Para que essa certidão, para que esta mulher que recebeste essa certidão não ficasse então subjugada a uma vida de escravidão. Porque o cenário da época, uma mulher casada que era repudiada por seu esposo não poderia viver a sua vida. Ela estava ali atrelada àquele homem que continuava tendo outras esposas e aquela ficava ali oprimida. Então, para livrar esta mulher deste jugo, ele deveria então dar uma certidão para que ela se ausentasse então e voltasse para o ambiente dos seus pais. Isto tudo por conta da dureza do coração do homem. Mas Cristo Jesus expõe aqui que o desejo de Deus de nenhuma maneira é o divórcio.
os fariseus fazem duas perguntas. A primeira é se é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo. A resposta de Cristo Jesus é contundente. Nenhum homem separe aquilo que Deus uniu. O propósito de Deus em unir homem e mulher é que fossem realmente um casal que vivesse um amor indivisível, assim como é cantado lá no Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, que vai nos falar a respeito de um amor onde não se apaga, as correntezas não podem levá-lo para longe, e mesmo que alguém queira oferecer todos os seus bens, será desprezado, pois o amor não está à venda. Sabe, esse amor eterno é o amor que Deus derrama sobre a vida do casal. Mas para que esse amor tenha efetividade na nossa relação, para que cada casamento realmente seja abençoado por Deus, o segredo está no coração. Não pode haver dureza de coração. Precisamos estar quebrantados, contritos, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. A sequência do texto, então, vai dizer a segunda pergunta que eles fizeram. E qual foi a segunda pergunta? Por que Moisés, então, nos mandou dar carta de repúdio ou carta de divórcio e mandar, então, essa mulher embora? E esta é a resposta de Jesus, simplesmente por conta da dureza do coração. Os discípulos, admirados com aquilo, falaram, então é melhor que o homem não case. Era essa a conclusão óbvia que se tinha diante deste texto. Porque a separação só era permitida de acordo com a imoralidade, que podemos traduzir por adultério, por promiscuidade. Somente neste caso é que Cristo está validando a possibilidade de distanciamento. E diante da fala dos seus discípulos, Jesus diz, olha, esta palavra não é para todos. Realmente é uma palavra muito dura, que mostra que o casamento é algo difícil, desafiador e deve ser eterno, mas nem todos os homens estão prontos para uma vida solitária. E ele vai citar a situação do eunuco. Ele vai dizer que existem homens que nasceram eunucos, existem homens que foram tornados eunucos por outros homens, e existem aqueles que se submeteram a esse estado de eunuco justamente por conta do reino. Essas três modalidades a gente precisa esclarecer aqui. O que era então o eunuco? Era um homem que vivia em celibato. Ele poderia viver em celibato tanto por uma questão fisiológica, por alguma dificuldade hormonal ou até mesmo na sua genitália, uma malformação. Ele poderia ser castrado para servir ao seu senhor num harém ou até mesmo servir no palácio em alguma função. Muitos homens eram castrados e assim tinham que viver como eunucos, não poderiam então contrair uma família. E alguns homens, em função do reino, decidiram não casar, decidiram viver uma vida de celibato para honrar o Senhor. Nos nossos dias, algumas pessoas pegam esse texto e tentam interpretar a figura do eunuco como alguém que seria afeminado ou alguém que, de alguma maneira, seria o homoafetivo da época. Em nenhum momento o texto está falando sobre isso. É bem verdade que entendemos que em alguns homens, por conta da sua castração e do convívio no palácio, sim, tinham jeitos mais afeminados e trabalhavam cuidando de mulheres. Não podemos esconder a história. Mas os eunucos não eram, de forma majoritária, homoafetivos. O texto não fala sobre isso. Muito pelo contrário. Eram pessoas que hoje seriam assexuadas, sem libido, sem desejo, sem prática sexual, viviam para o cuidado. Este cuidado é o mesmo ressaltado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz, eu gostaria que todos vocês fossem como eu. E o apóstolo Paulo vivia uma vida de celibato, ele se entregou plenamente ao ministério e gostaria que os solteiros se dedicassem única e exclusivamente também ao ministério. Dito isso, Cristo Jesus deixa muito claro que sim, casamento é bênção, mas que casamento não deve ser constituído para o divórcio. Dito isso, Cristo Jesus tem um momento com as crianças onde ele deixa claro, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. E por fim ele tem um encontro com um jovem rico, que se apresenta a Cristo Jesus com uma dúvida genuína. O que fazer para herdar o reino dos céus? O que fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Cristo Jesus é dividida em algumas etapas. A primeira delas, Cristo Jesus diz,
para que ele cumpra os mandamentos, e ele fala que sabe e cumpre esses mandamentos desde sua mocidade. Então Cristo Jesus faz um desafio maior, pede para que ele venda todos os seus bens, reparta entre os pobres e então possa segui-lo. Neste momento, o jovem rico percebe que tem muitos bens e decide então seguir o seu caminho. Cristo Jesus adverte a todos dizendo que realmente é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Encontramos aqui aquela hipérbole que diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cristo Jesus diz para os discípulos: sim, para o homem é impossível, mas não é impossível para Deus. Aqueles que adentram o reino dos céus, adentram pela vontade de Deus, que confere graça. É a partir deste momento que nós conseguimos transpor o impossível. Cristo Jesus deixa claro aquilo justamente para ressaltar que os bens tomaram conta do coração do jovem rico, e isso impedia este homem de estar na presença de Cristo Jesus, pois os seus bens ocuparam o lugar de Deus, o status de Deus em sua vida, aquilo que é mamon. E Cristo Jesus já deixou muito claro que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então não tem como servir a Deus e servir a mamon. Vamos orar? Pai bondoso e querido, quero te agradecer por este tempo e rogar pelo casamento de cada servo e serva do Senhor. Que haja amor, unidade, que haja corações quebrantados, prontos para perdoar, prontos para demonstrar amor. Derrama, Pai, a tua graça e a tua bondade sobre essas vidas. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ter o nosso coração tão sensível e que nada, Pai, venha a nos subjugar. Que não sejam os bens, os prazeres ou nenhuma outra coisa dessa vida que venha realmente a nos dividir e nos distanciar de Ti. A nossa oração é que possamos estar sempre em Tua santa presença, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família. É uma alegria ter você aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até amanhã.